Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em um lugar totalmente diferente. Pra quem não sabe, aqui é o quarto da minha filha, né? Da Zoe Lily. E ela não tá aqui, porque ela tá no berço lá no meu quarto. E hoje é dia de gravação. Durante a semana, geralmente eu fico com ela. E aí no final de semana eu aproveito que meu marido tá mais em casa e aí eu gravo. Durante a semana eu faço mais o trabalho burocrático da Brand. Se você não sabe, eu tenho uma agência de marketing, né? E aí eu faço as estratégias de venda e tudo mais. Desculpa, mas bora lá. Eu soltei um vídeo ontem falando um pouquinho do que aconteceu. Como a gente, né, vai voltar aqui, eu quero gravar mais vlogs, mais meu dia a dia, falando sobre o que vocês têm o hábito de ver que eu faço aqui, falando sobre minhas apostas, sobre vendas e tudo mais. Eu queria também explicar um pouquinho de tudo que aconteceu. Bom, quando eu estava com 35 semanas, né, algumas de vocês já sabem que ela foi diagnosticada com tumor cerebral. Depois o tumor sumiu. Ela inclusive tem uma cicatriz no cérebro que eles falam que é como se ela tivesse feito uma cirurgia, né? E eu acredito sim que Deus fez essa cirurgia nela. E com 35 semanas eu comecei a fazer ultrassons toda semana. Quando foi com 36 semanas ela já estava com 3,2 kg. E aí a minha médica, ela falou assim, não, agora vamos fazer toda semana que ela já tá num peso, né, muito grande. O líquido amniótico também já tava no limite. E aí pra gente ver que qualquer coisa a gente antecipa o parto por tudo aquilo que aconteceu. Ela também tava com uma artériazinha, né, chamada ventrículo megalia. Ela foi diagnosticada já na gestação com essa ventriculomegalia, ou seja, uma artéria do cérebro dela do lado esquerdo era um pouco maior. Se fosse dos dois lados, né, eles falavam que era uma hidrocefalia, que é aquela doença onde a criança tem muito líquido na cabeça. E aí ela falou, não, vamos fazer pra gente acompanhar e a gente vai interromper. Eu tinha todo um planejamento de ir para um hospital que eu queria aqui perto da minha casa, que eu queria que meu filho fosse lá no dia que ela nascesse, eu queria fotógrafo, eu queria tudo isso, né, que toda mãe sonha. Mas eles me orientaram a ir para um hospital público, porque ia ter uma gama de médicos, né, uma junta médica, para caso precisasse, ela tivesse todo esse suporte. E graças a Deus por isso, graças a Deus, né, pelo SUS, eu fui, sim, para esse hospital. Com 37 semanas eu fiz uma ultrassom, ela tava com 3,8 kg, só que já tinha ultrapassado muito o líquido amniótico. Então, minha médica falou, você vai hoje. E eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, hoje não tem como, porque eu não tô de jejum. Eu até tava com 4 horas de jejum, mas não era o suficiente. Eu preciso ir em casa, eu preciso conversar com meu filho, eu preciso orientar meus pais. O hospital não era tão próximo da minha casa. E aí, no outro dia cedo eu vou. Falei com ela, no outro dia cedo eu vou pra lá, vou internar. E aí ela entrou em contato com os médicos dela, que eram amigos dela, que também trabalhavam nesse hospital. Cheguei lá, tinha 5 gestantes já. Também com mais de 40 semanas. E teoricamente, elas iam ter neném antes de mim. Mas quando a médica fez, né, olhou todo aquele batatal de exames, ela pegou e falou assim, não, eu vou chamar o neuro, né, e vou chamar o obstetra. Ela chamou, e aí eles viraram pra mim e falaram assim, não, você vai internar agora, isso era 10 horas da manhã, você vai internar agora e sua filha vai nascer hoje. Não tem hipótese alguma de a gente continuar com essa gestação. E graças a Deus por isso. A Zoe nasceu praticamente morta. Ela nasceu sem respirar. Ela já tava muito roxa, muito roxa. Gente, sem brincadeira, ela quer meu chinelinho, ó, tava quase dessa cor. Ele pegou ela, assim, pelo pescoço e pela bunda, ela tava toda caída, assim, e ele só levantou, assim, pra gente. Uma das coisas que eu pedia muito durante o parto é que meu marido acompanhasse, né? Nós somos evangélicos, somos cristãos avivados, então o tempo inteiro a gente tava orando em línguas, intercedendo, e aí eu não via minha filha mais. Aquele dia era dia 19 de abril.
E aí, quando ela nasceu, eles pediram pra ele sair, pra ele acompanhar ela. E eu vi ela assim de longe, eu tava deitada na maca e ele só mostrou ela assim e tirou. E aí, o centro, né, eu tava dentro da sala de cirurgia e tinha neuro, tinha pediatra, tinha pneumo, tinha várias especialidades pediátricas lá e todos saíram quando ela nasceu, porque ela realmente, ela não chorou, nada disso. E aí eu fui pra sala de observação e eu fiquei lá 5 horas, que eu tava esperando vagar um quarto pra eu subir e sem notícias da minha filha. E aí o médico, eu lembro o nome dele, o Alexandre, ele chegou do meu lado e ele perguntou assim, tá tudo bem? E eu só balancei a cabeça que não, porque a gente sabe que quando a gente faz uma cesárea, né, não é bom a gente falar. Gente, eu vou tentar não chorar, tô tentando me manter forte, porque é uma história muito dolorosa. E aí eu falei que não. Ele pegou e me deu um beijo assim na testa e falou assim, olha, eu tô te dando um beijo do seu marido, que tá lá fora. E ele tava com um paninho assim na mão. E tô passando pra te dizer que você precisa ser forte. E ali eu já pensei logo, ou ela morreu, ou ela tá muito mal. E aí ele pegou e falou assim, olha, sua filha tá bem. Dentro do possível, ela tá bem. Ela não consegue ficar em ambiente, a gente levou ela pra UTI. Você não vai conseguir ver ela. Se ela melhorar, pode ser que depois ela vá pro quarto. Mas eu queria conversar com você outra coisa. E aí eu balancei a cabeça, chorando, eu tava chorando, eu fiquei. Ele pegou, abriu um paninho e falou bem assim, o seu útero tava muito inflamado, né? Eu já tinha sido diagnosticada com endometriose em 2019. E aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho 2 coisas muito importantes pra te falar. Uma, que é um milagre você ter engravidado. Do seu útero da forma que tava, cheio de mioma, muito inflamado, é um milagre. Então, o primeiro milagre é aí. O segundo milagre é sua filha tá viva. Porque ela é um milagre e você vai precisar amar muito ela. Você vai precisar ter muita fé. Eu acredito que ele também era um médico cristão, pela forma que ele falou comigo. E ele abriu esse pano e falou assim, olha, eu não consegui tirar, eu não podia tirar todos, né, fazer uma raspagem, porque você ia ter uma hemorragia muito grande. E o que tá por vir, você precisa ser forte. Só que eu não sabia, né, do texto que tava por vir. A minha filha, resumindo, ficou 5 dias. 5 dias. Foi 5 dias no oxigênio. Com só progredindo. Ela tentavam tirar e ela voltava com mais oxigênio ainda. Ela não conseguia ficar em ambiente. E aí, uma pediatra virou pra mim e falou bem assim, mãe, eu tô vendo levemente, é muito pouco, é tão pouco que é muito arriscado que eu vou fazer. Levemente uma sombrazinha no raio-x. E aí, eu vou entrar com antibiótico. Mas, por causa do oxigênio, as veias, elas estão muito finas, a gente não vai conseguir acesso, é uma medicação muito forte. Eu vou ter que fazer, né, uma medicação via jugular, né, que é uma artéria, né, bem mais profunda, bem mais calibrosa, pra gente conseguir começar a fazer antibiótico terapia, porque se ela pegar uma pneumonia do jeito que tá, é bem provável que ela não vai resistir. Minha filha tomava até então, começou com 3 litros por minuto, 30, né? Depois foi subindo. Quando eu saí, ela tava com 70 litros. Então, ou seja, de uma forma mais popular, pra quem entender, pensa o seguinte, o pulmão, ele funciona 100%. Né? Minha filha, 30% do pulmão dela funcionava. Foi quando eu saí do hospital. Teve um dia que eu comecei a ordenhar e era longe, né? Era longe, eu peguei infecção nos pontos, era muito longe. Eu não peguei na minha filha ao nascer. Pra vocês terem ideia, eu vim pegar ela, ela tava com quase 10 dias. Isso é muito doloroso pra uma mãe.
do que você imagina que você vai nascer. Você vai pegar, você vai colocar no peito. Desculpa. E aí eu lembro que eu cheguei e eu tava com... Eu não lembro nem que a pessoa tava comigo. Meu marido tava sentado assim, esperando. Do lado de fora da UTI. Tava uma correria dentro da UTI. Muito sangue no chão. E toda hora um chega, um vai. E eu virei pra ele e falei assim, meu Deus, não deixa ser minha filha. Por favor, não deixa ser minha filha. E eu virei pra ele e falei assim, é ela. Desculpa, gente, eu precisei dar uma pausa. Bom, ela já tinha sofrido 3 paradas cardíacas. Mas eu tive alta, vim pra casa, comecei a ordenhar, e aí eu fiquei de ir, e eu e meu marido, né, a gente se organizou. E aí a gente combinou, eu vou sair, vou dar mamada de 3, 6 e 9, porque lá eles davam de 3 em 3 horas. Eu tive alta no domingo, porque eu tive infecção nos pontos, eu tive cefaleia raquidiana, né, com a dor de cabeça decorrente da hacker, mediante tudo aquilo, né, que eu tava vivendo. E na segunda-feira, graças a Deus, ela foi pra UCIM, e aí eu já podia ficar com ela, então ela ficou mais 8 dias internada na UCIM, eles tentando descobrir o que ela tinha. Bom, resumindo, a minha filha nasceu com um lado do cérebro um pouco maior que o outro. Eles não sabem se é decorrente disso, que um lado da bochechinha dela, o lado esquerdo, também é um pouco maior que o outro. E ela nasceu com catarata congênita. Decorrente disso, eles falam que ela vai vegetar, que ela vai demorar muito a andar, que ela vai demorar muito a falar. Lá ela não chorava, porque ela também tomava remédio para convulsão, porque eles acreditam que ela tinha tido uma convulsão. Então ela tomava o famoso Gadernal, né? E aí quando ela veio pra casa, ela dormiu muito nesse primeiro mês por causa dessa medicação. Então também, consequentemente, o desenvolvimento dela também ficou prejudicado 1 mês e meio até ela ir no neuropediatra fazer os exames. Hoje ela tem muito espasmos musculares, né? Que são aqueles movimentos involuntários. E decorrente disso, ela toma uma medicação também muito forte para dormir, para conseguir relaxar e diminuir esses espasmos. Ela já chora, ela já ri, ela se comunica, ela fixa o olhar. Ela tem um desenvolvimento bom, tem tido um desenvolvimento bom. Mas ainda, por exemplo, porque ela dorme muito, ela não consegue fixar o pescocinho. Hoje ela faz um acompanhamento com o fisioterapeuta. E eu saí do hospital com mais de 11 especialidades. E eu só saí porque eu falei assim, eu preciso tirar minha filha daqui, porque era todo dia, vamos pesquisar síndrome e tal, e furava, e aquilo outro, eu não concordava com aquilo, então eu precisei assinar um termo de responsabilidade. Ela já tinha um neuro que me acompanhava desde a gravidez, né? Já tinha um médico de confiança nosso. Então, hoje eles não conseguem fechar um quadro, né, diagnosticar um quadro, e o que eles falam, nós declaramos que isso não vai acontecer. Ela tem muitos espasmos, mas a gente tem orado, intercedido, que isso vai passar, que ela vai crescer, se desenvolver normalmente, que Deus vai curar a vista dela, vai operar realmente um milagre. Consequentemente, ela tem emoções, né, um pouco diferentes. Por exemplo, um olho dela ela enxerga normal, o outro ela tem uma dificuldade. Então ela não consegue, é como se, pensa o seguinte, num olho você enxerga colorido, no outro você só enxerga preto e branco, que é o que eles acreditam que ela enxerga. Então pensa para a cabeça de um bebê, se para a cabeça de um adulto isso já é muito complicado, para a cabeça de um bebê é muito mais ainda. Então, ela requer um cuidado muito maior nosso. Mas tudo isso, gente, que eu tô contando, é porque eu sei que vão vir perguntas, vão vir pessoas questionando, falando, mas eu acredito muito em Deus. Você tem que aceitar, igual o médico virou pra mim e falou assim, olha, uma coisa é eu saber de todas as circunstâncias, eu sou formada em enfermagem, eu sei, eu tenho conhecimento científico de tudo isso que vocês estão me falando,
mas eu não a aceito espiritualmente, porque a palavra de Deus fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos sarados, Isaías 53:6. Então eu vou continuar declarando sempre cura sobre a minha vida, eu vou continuar declarando que ela vai ter um desenvolvimento normal, eu vou fazer dentro do possível que estiver ao meu alcance para que ela tenha essa vida normal, eu vou ensinar ela tudo o que eu sei dentro da palavra. Então, eu não posso aceitar um diagnóstico terreno, vou aceitar o diagnóstico do céu para ela, em cima do que Deus quer que ela viva, sabe? Em cima da vontade de Deus, que eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra dele fala que se Jesus levou todas as doenças, é isso que eu vou continuar declarando. Nunca vou fugir da realidade, eu não vou cuidar dela, eu não vou levar ela no médico, não vou nada disso. Mas eu vou continuar declarando sempre a cura sobre a vida dela, e eu acho que isso é fé, isso é você realmente andar por fé. Então, eu vou soltar esse vídeo hoje, em tempo real, sem nenhuma edição, pra mostrar, pra deixar claro algumas coisas que aconteceram. Eu sei que talvez edifique você, sabe? A minha filha tinha um diagnóstico de morte. E hoje ela tem um diagnóstico de vida, porque como o próprio nome dela diz, ela tem a vida plena de Deus. Zoe significa isso, a vida plena de Deus, a vida de Deus. Então a gente declara isso sobre a vida dela e vamos continuar assim, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e Deus tem nos mantido financeiramente, mantido espiritualmente. Nós temos nos aproximado muito mais de Deus e a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Então, vocês vão ver nos vídeos, às vezes, ela com espasmos, ela tremendo o corpinho. E às vezes ela chora muito por isso, porque ela perde o controle do corpinho dela. Então, isso dá agonia nela. Mas eu vou continuar declarando. E peço, né, que vocês, quem não concorda, mediante a sua fé, tudo bem. Só respeite, né, isso que a gente acredita. É o que a gente acredita. Eu vou continuar acreditando, declarando vida para a vida dela, tá bom? Então, um beijo, um final de semana abençoado. Na terça-feira eu vou soltar outro vídeo e a gente vai tentar manter aqui 2 vídeos por semana. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.